Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando desta feita a lição de jovens da editora Betel, que traz por tema Tabernáculo, a tipologia redentora de Cristo. E a lição de hoje é a lição de número 7, que vai falar sobre o altar de holocausto. É uma lição importante para nós, porque ela, como as demais, elas sempre estão apontando para o Cristo, e nós vamos hoje nos ater um pouco sobre esse objeto, vamos dizer assim, que era o holocausto. Eu ouvi esses dias um irmão falando que era tipo uma churrasqueira, mas isso aqui tinha uma finalidade de quando as pessoas entravam ali no tabernáculo, antes de acessar o santo do santo e o santíssimo lugar, ele precisava passar pelo holocausto ali, deveria passar ali pelo altar do holocausto, porque sem remissão de pecado, ninguém consegue ser justificado. Então era preciso ter ali os seus pecados redimidos, que nessa época acontecia através de animais. O animal era trazido e era colocado ali diante do sacerdote, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e assim, figuradamente, transferia o seu pecado para aquele animal e ele era imolado. E em seguida era colocado ali no altar para ser queimado. Então nós vamos estar falando sobre esse tema com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura do texto de referência está em Êxodo, capítulo 27, do verso 1 a 8. Os irmãos que têm aí a sua Bíblia, a sua lição, pode estar posteriormente fazendo a leitura desse texto para uma maior compreensão. O versículo do dia está registrado em Êxodo 38, verso 1, que diz: Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. 5 côvados era seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. Os objetivos da lição de hoje é conceituar o altar de holocausto, compreender o valor do sacrifício no culto levítico e conectar o altar de holocausto com a cruz de Cristo. A verdade aplicada diz que no altar de holocausto, a morte determinava a remissão de pecados. Então, é sobre esse tema que nós vamos estar falando, nessa oportunidade. A introdução diz que o altar de holocausto, também conhecido como altar de transferência ou altar de bronze, era o lugar onde se ofereciam diversos tipos de sacrifício a Deus, conscientizando o povo sobre a necessidade de ter o seu pecado perdoado. O que nós vemos na prática naquela época é que Deus, quando tira o povo de Israel lá do Egito, eles estavam acostumados com o modus vivendi daquele povo. As pessoas, no decorrer dos anos, dos séculos, vamos dizer assim, porque foram 430 anos de escravidão ali no Egito, então eles adquiriram muitas coisas, eles passaram a fazer uma só massa com o povo do Egito. E agora, quando Deus tira esse povo para uma terra santa, para uma terra prometida, então Deus trabalha na vida deles no deserto, para que eles esquecessem aquele período em que eles viveram envolvidos com muitas práticas mundanas, com muitas práticas que não era característica do povo de Deus. Então Deus estava escolhendo para si um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo que realmente fosse separado para servir a Deus. Então Deus trabalha através da sua bondade e misericórdia e entrega a Moisés ali os mandamentos. E dá para ele todo o projeto que precisava ser colocado em prática na construção do tabernáculo e em todos os utensílios que era necessário para que o povo pudesse, naquele período em que eles estavam vivendo sob a lei, eles pudessem
ter os seus pecados perdoados por Deus. E todo pecado, como diz Paulo, né? Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, todo pecado tem que ser punido. E a punição era a morte. Então, para que essas pessoas não viessem morrer, então Deus coloca ali um substituto. E esse substituto, ele era os animais, era os novilhos, era os cordeiros, né? Era o pombinho, era a rolinha, quer dizer, para cada classe de pessoas era exigido um sacrifício. Aqueles mais pobrezinhos, como no caso de José e Maria, quando apresentam Jesus, eles eram pobres. Então eles levam ali uma rolinha, um par de rolinhas para aquele sacrifício. E o sacerdote, diariamente, ele estava sacrificando ali no altar, né, imolando aqueles animais e colocando ali naquela churrasqueira gigante, 2,5 metros de comprimento, 2,5 metros de largura, por 1,35 metro de profundidade ou de altura. E no meio, nós vamos ver aqui que existia uma grelha que era pendurada por argolas nas pontas daquele altar, que é simbolizado como chifres. E ali, depois de imolado aquele animal, tirava-se o sangue, aspergia o sangue em volta do altar, aspergia o sangue na pessoa e depois colocava aquele animal dentro daquele altar, daquele holocausto. E ali o fogo consumia todo aquele animal até se transformar em cinza. Então existia ali os utensílios para tirar a cinza. O fogo não podia se apagar, porque aquele fogo foi aceso por Deus. Então era dever dos sacerdotes e das pessoas que faziam parte daquele ministério em manter o fogo sempre aceso. Então tinha o sacrifício da manhã e tinha o sacrifício da noite. No sacrifício da noite era para perdoar os pecados da manhã seguinte. E o pecado e o sacrifício da manhã era para perdoar os pecados da noite. Então ali vivia ali um movimento ininterrupto. E as pessoas chegavam ali para confessar os seus pecados e transferir o seu pecado para aqueles animais. Então nós vemos aqui que tudo isto já apontava para o sacrifício perfeito de Cristo. No entanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar que chega um momento na história que Deus se cansa daquele ritual repetitivo, porque aquilo se torna cansativo, as pessoas estavam pecando, eles acabavam de sair dali, do tabernáculo, da tenda, da frente do sacerdote, já estavam maquinando mal, já estavam pecando, então precisava que fosse feito um sacrifício perfeito, para que se fizesse um sacrifício perfeito. E tudo aquilo era um símbolo ou uma figura do que mais tarde iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aqui que a definição da palavra altar é literalmente lugar de sacrifício. E a expressão olos, derivado do grego, é inteiro. Portanto, concluímos que no altar do holocausto é onde a oferta deveria ser queimada por inteiro. O altar de bronze, o altar de transferência. O altar do holocausto também é conhecido como altar de bronze, pois seu revestimento era de bronze e não de ouro como os demais utensílios. O bronze aqui é um símbolo do poder e juízo contra o pecado, portanto, um lugar de julgamento. Outro nome deste altar é altar de transferência, pois ali o culpado colocava a mão sobre a cabeça do animal e este morria pelo seu erro. Fica evidente aqui a grande obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, pois além de ter resolvido a questão da remissão do pecado que exigia derramamento de sangue, sua morte foi substitutiva, ou seja, morreu no lugar da humanidade. Paulo chega a dizer que Cristo se fez maldito por nós ao ser crucificados. Então essa questão aqui, irmãos, o animal, ele, como nós sabemos, ele é irracional. Ele não tem
não pensa como nós pensamos. E ele era levado ali e, figuradamente, ele morria no lugar das pessoas, porque ele recebia, né, o pecado, ou seja, era transferido figuradamente o meu e o teu pecado para aquele animal. E depois ele era sacrificado e queimado. E muitas das vezes ele era inocente. E isso aponta para o Cristo, porque o Cristo, ele era o Cordeiro de Deus, como disse João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nele não se achou nenhum mal, nele não se encontrou nenhuma falta. Foi tentado, mas não pecou. E ele, como um cordeiro ou uma ovelha muda, foi levado diante dos seus tosqueadores. Então ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi moído pelas nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, houve ali uma troca. Ele tinha paz. Nós não tínhamos. Nós tínhamos a maldição sobre as nossas vidas. O decreto da morte. A sentença de morte. Mas ele toma sobre si as nossas faltas, as nossas falhas, todos os nossos pecados. E a paz que ele tinha, ele nos dá. Então ele trocou conosco, né? Porque era nós que deveríamos pagar pelos nossos erros. Ou seja, pelo pecado original praticado pelos nossos pais ali no Jardim do Éden. Então, quando o Senhor ele vai à cruz, ele é considerado maldito. Porque a cruz era uma pena capital e só era crucificado naquela época a pessoa que cometia o crime mais hediondo que se possa imaginar. E Jesus, por conta dos nossos pecados, ele assume o nosso lugar e é colocado na cruz do Calvário. Aleluia. É interessante notar ainda quando o texto em apreciação diz que existiam 4 chifres nas pontas do altar, também cobertos de cobre. No altar, além de servirem como adorno, também eram usados para amarrar os animais durante o sacrifício. No decorrer da Bíblia, vemos que estes chifres eram usados como refúgio por pecados. Adonias encontrou misericórdia. Deus, através do profeta Amós, disse que quebraria os chifres do altar, pois o povo pecava e corria para o lugar de misericórdia. Os chifres também falam de poder e grandeza, significando o poder e a autoridade de Jesus. Hoje, como não é diferente daquela época, quando nós nos encontramos em uma situação complicada, difícil, quando o inimigo nos acusa e diz que já não tem mais jeito para nós temos que fazer aquilo que Isaías aconselha. Olhar para o Senhor Jesus, né? Olhai para mim, todos os moradores da terra, e sereis salvos. Olhando para Jesus, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Adonias, conforme diz o texto aqui, está registrado lá em 1 Reis, nós encontramos que quando ele comete um matino, né, uma loucura, e ele vê que não tem escape para ele corre e se cura ali naquele chifre do altar, porque ali era o lugar da misericórdia. Então Deus não punia por conta da sua misericórdia. E sabe por que nós não somos destruídos, meus queridos? A palavra de Deus diz que nós não somos destruídos por conta das misericórdias do Senhor, que nos alcança a todo momento. Porque se o Senhor fosse tratar conosco de acordo com aquilo que fazemos, pensamos e praticamos, com certeza nós não estaríamos aqui. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos ou destruídos. Então, meus amados irmãos, essa lição, ela nos mostra o significado do altar, apontando para a pessoa de Cristo, porque em Cristo nós temos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto 2 diz que no pensamento hebraico o altar era lugar de morte. Deus deu para Moisés as medidas do altar e a maneira como deveria ser feito, pois a simbologia do altar teria um significado muito grande na revelação de Jesus Cristo. Quando vemos a descrição divina para Moisés acerca do tabernáculo, percebemos claramente que ele teria 3 côvados de altura. Podemos dizer que 3 é o número da trindade divina. Assim,
O plano de salvação envolvia o conselho eterno da Trindade, onde o Pai elaborou o plano de salvação, o Filho consumou a obra redentora e o Espírito Santo age no convencimento do homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. Outro detalhe que merece ser notado está no fato do altar ser quadrado, fazendo uma alusão clara à vida e obra de Cristo, que seriam abordadas em 4 visões diferentes, bem como a expansão missionária seria nos 4 cantos da terra. A mensagem é para todos e o sacrifício é universal. Então nós vemos no primeiro ponto aqui que os três pontos aqui fala da Trindade, né? Três côvados de altura. Esses 3 números correspondem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Um outro ponto aqui que vem nos falar que Jesus, ele consumou a obra ali no Calvário e hoje, através do Espírito Santo, age no convencimento do homem acerca do pecado, da justiça e do juízo. O que nós podemos entender disso aqui é que pregar o Evangelho é necessário e fomos comissionados a isso. Pregar o Evangelho não é inventar uma moda qualquer, mas pregar o Evangelho é mostrar o que Jesus fez, principalmente em tua vida. É um testemunho pessoal daquilo que Jesus fez na tua vida, nas nossas vidas, mostrando para o pecador que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve nos levará para o céu. Agora, eu e você não podemos convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo, mas o Espírito Santo tem esse poder, tem essa condição de chegar na pessoa. Quando ele abre o seu ouvido e dá crédito à pregação do Evangelho, o Espírito Santo o convence e faz com que ele entenda aquilo que o homem natural não pode entender. Louvado seja o nome do Senhor. Um outro sim é que aqui fala também de missões. As 4 pontas. O altar era quadrado. Existia 4 chifres ali. Aí quando diz assim, pregar nos 4 cantos da terra. Alguém pode dizer assim, mas a terra não é quadrada. Mas aqui nós estamos falando de pontos cardeais. O evangelho do reino deveria e deve ser pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes. Como está escrito no evangelho de Mateus, então depois que isso acontecer, virá o fim. Então nós estamos trabalhando, dando sequência a uma obra que foi lá no início, na época de Moisés, que depois foi aperfeiçoada por Cristo, porque ele fez um sacrifício perfeito. E agora, através desse sacrifício perfeito, nós que fomos chamados por Deus, pelo seu divino decreto, temos a responsabilidade de dar sequência à implantação do reino de Deus na terra, levando esse evangelho que transforma, que moraliza, que educa o homem e faz do mais vil pecador um cidadão do céu, a todos os cantos da terra. O ponto 3 vem falar sobre o altar de holocausto e a cruz de Cristo. Nos rituais estabelecidos por Deus, vemos que, embora para cada pecado tivesse um tipo de oferta, para o sacrifício todos envolviam a morte de animais, pois como descrito pelo escritor aos Hebreus, capítulo 9, verso 22, sem sangue não existe remissão de pecado. Os derradeiros momentos de Cristo, vemos seu sangue sendo derramado no Getsêmani. Suou sangue ao ser açoitado. Sangue saiu de sua carne ao colocar a coroa de espinho. Sangue saiu de sua fronte e na cruz do Calvário. Sangue esvaiu de suas feridas para cumprir o que fora vaticinado pelo profeta Isaías 53:5, que através de suas feridas seríamos curados. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário nos resgatou para Deus, nos fazendo assentar nas regiões celestiais. Então nós vemos que tudo isso Jesus sofreu para cumprir com o grande amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus assumiu o nosso lugar. Foi espancado, chicoteado, bateram
na sua cabeça, colocaram coroa de espinho, os pregos nas mãos, nos pés, furaram o seu lado e ele deu o brado da vitória ali na cruz do Calvário. E o mais importante de tudo isso, irmãos, é que ele não ficou crucificado. Ele foi sepultado, mas não ficou na sepultura. Ele, ao terceiro dia, ressuscitou e está agora à destra de Deus, intercedendo por nós, e nos enviou o Espírito Santo para estar conosco para sempre. Essa é a maior alegria para o crente, para o verdadeiro cristão. É saber que Jesus foi vitorioso e pela sua vitória nós alcançamos também vitória. Se Jesus tivesse falhado ali na cruz, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas Jesus venceu. E porque ele venceu, nós também somos vencedores. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um outro sim aqui é que o escritor da Epístola aos Hebreus, ao escrever sua missiva, mostra a superioridade de Jesus a todo o sacrifício e sacerdócio veterotestamentário. No Antigo Testamento, todos os dias havia morte e derramamento de sangue de animais, como expiação pelo pecado do povo. Através de Jesus, vemos que foi necessário apenas um sacrifício, o sacrifício perfeito, que a humanidade tivesse o perdão de seus pecados. Outro fator interessante é que os animais morriam e não tornavam mais a vida. Jesus, além de morrer, ressuscitou ao terceiro dia para nos fazer a maior promessa, não de uma terra que mana leite e mel, mas sim de uma cidade onde as ruas são de ouro e os muros de cristais. Glória a Deus. Então nós vemos que Deus, quando se cansa daquele sacrifício, era algo repetitivo, já estava enjoado. Irmãos, aquela churrasqueira queimava carne de dia e de noite. Imagine, você fazer um churrasco é muito bom, né? Humanamente falando é muito bom, o cheiro é agradável, atiça a nossa fome. Mas imagine você começar a queimar carne de manhã, meio-dia, de noite, no outro dia a mesma coisa, e 365 dias no ano. Chega uma hora que enjoa, e Deus se cansou. O animal morria, o pecador continuava pecando. O animal morria, o homem continuava pecando. Fazia sacrifício de manhã, de tarde ele voltava de novo. No outro dia, já voltava outra vez. Ali, irmão, era um matadouro. Não sei se os irmãos já tiveram a oportunidade de ir no matadouro. É um atrás do outro ali, aquele monte de gente degolando, né? Matando, um tirando couro, o outro fazendo. No matadouro é assim. E eu imagino que lá no tabernáculo, ali na frente, no pátio do altar ali, era a mesma coisa, sabe? Era os sacerdotes, os ajudantes, os levitas ali, trabalhando e degolando, e pondo fogo, e queimando. Chega. Agora nós precisamos de um sacrifício perfeito. Esse sacrifício foi executado por nosso Senhor Jesus Cristo. Morreu uma só vez e com o seu sangue purificou toda a humanidade. Automaticamente nós falamos toda a humanidade quando nós nos referimos ao grande amor de Deus. Mas para que essa humanidade seja salva, seja remida do seu pecado, é preciso que ele se volte para o Senhor Jesus, reconhecendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aceitando o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. E assim ele tem condições de ter os seus pecados perdoados, ser purificado pelo sangue do Senhor Jesus, ter o seu nome escrito no livro da vida e fazer parte da família de Deus. E como conclui o texto aqui, um dia poder entrar nos céus pela porta. Haja visto que não se entra lá no céu por outro lugar, a não ser pela porta. E a porta é Jesus. Ok, meus queridos irmãos? Concluindo aqui, a morte de Jesus era necessária para que a humanidade pudesse ser resgatada de seus pecados. E Jesus cumpriu. E louvado seja Deus por isto, porque hoje temos uma esperança, hoje temos a certeza de que em breve estaremos com o Senhor para sempre. Voltaremos a viver como no princípio de tudo, quando Deus coloca Adão e Eva ali no paraíso, ali no jardim do Éden, melhor dizendo. Voltaremos a ter esta vida com o Senhor.
sendo dirigido e governado por Ele, porque o Senhor tem nos dado o direito de nos tornarmos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Querendo Deus, estaremos de volta numa outra oportunidade. Não se esqueça de dar aquele like, é muito importante para nós. Se inscreva no canal, faça os seus comentários e assim estaremos juntos fazendo a obra do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.